Irmãos e irmãs em Cristo, no dia de hoje, no mundo todo, a igreja celebra Santo Ivo. Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. Santo Ivo tem uma história que pode enriquecer a vida de cada um de nós, um homem admirável. Em um dos períodos mais ricos materialmente, ricos também espiritualmente de santos, durante toda a história da igreja nasceu Santo Ivo, aproximadamente 800 anos atrás. No interior da França, no ano de 1253, nasceu em uma família nobre. Por ter nascido em uma família nobre, apenas com 14 anos, foi enviado para estudar na Universidade de Paris, possivelmente na universidade mais conhecida e mais famosa do mundo. Naquele período de vaidade, aquele jovem, praticamente um adolescente, uma criança, não se corrompeu por aquilo que eram os prazeres, por aquilo que eram as vaidades que o mundo podia oferecer para qualquer pessoa, principalmente para um jovem. Passou um tempo, devido à sua dedicação nos estudos, devido à sua inteligência, ele foi escolhido para ser juiz. E sendo juiz, aos poucos ele se tornou amigo do bispo. E sendo amigo do bispo, ele julgava todas as causas da cidade, não em Paris, novamente no interior da França. Se tornou um juiz de grande prestígio, uma pessoa reconhecida pela sociedade. E apenas 4 anos depois de se tornar juiz, ele fez aquilo que, humanamente falando, seria uma das decisões mais estranhas, mais erradas que uma pessoa poderia ter. Isso humanamente falando. Ele decidiu ser padre. E não ser só padre, ele decidiu se tornar franciscano. Naquela época surgiam as 2 principais ordens mendicantes da igreja. Surgiam os dominicanos com São Domingos, naquele período São Boaventura ainda estava vivo, e surgia também os franciscanos. Desejou e decidiu se tornar um franciscano. Como bispo, gostava dele, como era uma pessoa capacitada, o bispo permitiu que ele continuasse trabalhando como juiz e que ele continuasse trabalhando como padre. Durante algum tempo, com o dinheiro que ele guardou, e aqui tem 2 dados interessantíssimos da vida dele, que são fantásticos, que devem nos questionar. Com o dinheiro que ele tinha conquistado, através da sua profissão, um dinheiro honesto, ele construiu um hospital para os pobres. E naquele hospital que ele visitava de vez em quando, vinham pessoas praticamente de toda a França. Com o dinheiro que ele tinha, ele fez caridade. E aqui já vem um grande ensinamento. Muitas pessoas pensam que a igreja, Jesus, a fé católica é contra os pobres. Ou melhor, que a fé católica, o cristianismo é contra os ricos. Não é. Eu sou da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, padres deonianos, fundador da minha congregação, faleceu há pouco tempo atrás, em 1925, em Bruxelas, na Bélgica. E o fundador da minha congregação, ele lendo as encíclicas sociais da igreja, principalmente Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ele disse: é o momento de evangelizar nas fábricas. E ele ia para as fábricas. Mas aqui tem algo muito interessante. Ele não ia às fábricas para evangelizar os funcionários. Ele ia às fábricas para evangelizar os donos das fábricas. Os chefes das fábricas. Porque se um chefe, se um dono, se um líder, se um juiz, se um médico, se um advogado, se um bom engenheiro, uma pessoa dessa se converte, quantas pessoas também irão se converter? Um diretor de um colégio, Padre Leão João Deon, trabalhava principalmente com os donos das fábricas. E aquele homem, que ainda era juiz, construiu um hospital. Mas o que é mais interessante, o que é mais bonito na vida de São Ivo, era aquilo que acontecia de madrugada. Conta a história que nas madrugadas São Ivo gastava o tempo que deveria ser para o descanso, para 3 coisas. Para dormir, padre, possivelmente, mas não vamos incluir dormir nestas 3 coisas. Ele gastava o seu tempo para rezar.
Ele gastava o seu tempo para estudar, e ele gastava o seu tempo para visitar os pobres que estavam sofrendo, que estavam abandonados pelas ruas da cidade. Querido irmão, querida irmã, uma vida que não é para servir, uma vida que não é para fazer o bem, ela perde totalmente o seu sentido, ela perde totalmente a sua razão. Se eu perguntasse assim para vocês, pense nas 5 pessoas mais felizes que vocês imaginam no mundo. Aí todo mundo fecharia os olhos. 1, 2. Aí eu falava assim, terminou? Terminou. E aí o padre pergunta assim, pensa agora nas 5 pessoas mais caridosas que você conhece no mundo. Eu tenho certeza que na maior parte dos casos nós pensaríamos nas mesmas pessoas. As mesmas pessoas, por quê? Porque normalmente as pessoas que são mais caridosas são também as pessoas mais felizes. Quanto a nossa vida, ela ganha sentido à medida que nós vamos dando sentido para a vida dos outros. Ninguém, por mais simples que seja, por mais dificuldades que teve em estudar, por uma posição que não conseguiu na sociedade, pode dizer, eu não posso fazer nada. Todos podem, todos podem. Eu dizia no início, antes de começar a celebração, dizia para algumas pessoas que estavam com o padre na sacristia, e eu dizia com muita alegria mesmo, imagine se todos os profissionais, as associações, as pessoas da cidade pedissem para rezar missa em ação de graças por profissionais. Que alegria que ficou o meu coração, não é a primeira vez, eu já imagino que desde quando eu estou aqui, praticamente todos os anos, a Associação dos Advogados procura o padre e diz assim, padre, nós queremos uma missa de ação de graças. E disseram assim, não só pelos falecidos, porque agora vamos ser muito sinceros, eu penso que aqueles, e eu concordo com as pessoas que pediram a missa, aqueles que estão vivos precisam muito mais do que os falecidos. Me recordo que uma vez em um cemitério, fazendo uma missa de funeral, perguntava assim para uma pessoa, para uma criança, você tem medo de morto? E aí a criança olhou para o pai falou assim, eu não tenho medo de morto, não, eu tenho medo de vivo. Os vivos são mais perigosos do que os mortos. Então as pessoas que estão vivas, seguramente elas precisam, e precisam muito, de oração. Querido irmão, querida irmã, e o evangelho de hoje, a liturgia de hoje, é uma graça de Deus, tem muito a ver com a vida de São Ivo, tem muito a ver com as leis, com os advogados. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, existia um período da história que os judeus tinham aproximadamente 650 leis. Imagina, lei para colher os frutos. Tem uma passagem do livro de Levítico que diz que nos 3 primeiros anos das árvores nós não podemos comer o fruto, aquilo desagradava a Deus. Inúmeras leis, algumas que praticamente é difícil de entender. E aí vem Deus e enfatiza, a partir do decálogo, não são 650 leis, são 10. E aí vem Jesus e diz, as 10, elas podem ser resumidas, elas podem ter o seu sumo em 2. E aqui para as pessoas que não conhecem tanto o cristianismo, não conhecem tanto a doutrina da igreja, e alguém se perguntasse assim, padre, qual que é o resumo do ensinamento da fé? Qual que é o resumo do ensinamento do cristianismo? E aí vem Jesus e diz que existem 2 leis. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos. Padre, mas a palavra lei não é uma palavra muito pesada, podemos traduzir por mandamento. Entre nós e Deus, a partir do momento que nós somos batizados, existe uma grande aliança. Uma aliança de amor. Aliança é um compromisso. Aliança é uma relação profunda e íntima entre 2 pessoas que livremente escolhem e se decidem a viver o amor. O que é um mandamento? O que é a lei de Deus?
são os meios necessários para que esta aliança não seja rompida. O padre dizia ontem, e repito novamente, algumas pessoas pensam assim: pecado? Por que a igreja fala tanto de pecado? Por que pecado? Por que existe pecado? Por que eu não posso pecar? E eu dizia e repito, só por um motivo nós não devemos pecar. Porque o pecado faz mal a cada um de nós. Porque o pecado nos destrói. Porque o pecado quebra esta aliança entre nós e Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude, a exemplo de Santo Ivo, a fazermos o bem. Que Deus nos ajude, a exemplo de Santo Ivo, a sermos criativos, a sermos audaciosos e corajosos para darmos sentido à vida das pessoas, principalmente aquelas que mais sofrem, principalmente aquelas que têm mais dificuldade. O padre encerra dizendo assim: a vida humana não é fruto de um acaso, a vida humana é fruto da sabedoria de Deus. E cada um sabe a missão que está aqui, aqueles que são pais, aqueles que são casados, aqueles que são profissionais, mas todos nós temos uma missão em comum, a missão de amar, a missão de fazer o bem. Que Deus nos ajude a amarmos, a fazermos o bem, consequentemente, sermos felizes. O Evangelho é muito claro, Jesus disse: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E o Evangelho termina dizendo: digo-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Em outras palavras, como que nós teremos alegria? E a alegria que vem de Deus, a alegria na nossa vida será proporcional à nossa capacidade de amar.